Bom dia, pessoal do oitavo ano. Hoje, terça-feira, dia 24 de março, estamos aqui, juntamente com o Colégio Cecília Meirelles, em nossos lares, nossas casas. Mas o trabalho não para, o conhecimento ele precisa ser praticado. Esses dias aí que o Brasil enfrenta essa grande crise, não só o Brasil, mas o mundo todo, a gente precisa estar antenado. A gente precisa também estar focado nos estudos. Pensando nisso, que nós traremos uma videoaula hoje para vocês, a primeira da semana, sobre as principais características demográficas da América. Isso eu já passei na sala de aula na minha última aula, mas muitos não puderam estar presentes. E também essas principais características em outro continente, que é na África, tá certo? Então acompanha aí, começa no livro, na página 33, ok? Livro didático de vocês, página 33, a gente vai iniciar um pouquinho abordando essas características demográficas. E quando nós falamos, pessoal, em características demográficas, estamos nos referindo, às características populacionais desse continente. Em primeiro lugar, a América é um continente bastante extenso, o mais extenso dos continentes, em relação à latitude, latitudinal, é um fator muito importante geográfico, e tem fatores importantes, os extremos, tanto o norte como os extremos sul desse continente, que é muito extenso, eles são pouco habitados, Aí vem o que? As questões naturais. São lugares extremamente frios, principalmente o extremo norte da América e o extremo sul também americano. E a gente pode dividir essa América no formato cultural, em duas formas. Nós temos aí a América Latina, que é aqueles países que provêm do latim, que são países subdesenvolvidos, incluindo o México. Então, toda a América Latina são aqueles países que vêm de origem francesa, portuguesa, espanhola, que tem como idioma oficial esses idiomas que eu citei. E temos a América anglo-saxônica, no qual temos dois países que englobam ela, que é apenas Estados Unidos e Canadá, que tem como idioma oficial o inglês, e que são países desenvolvidos. Então, a gente, dividindo desta forma, a gente pode entender como é a conjectura, como é a densidade demográfica dessas duas regiões na América, tá certo? A América anglo-saxônica, ela é menos povoada do que a América Latina. Então, nós temos na América anglo-saxônica 19 habitantes por quilômetro quadrado. E na América Latina, 32 habitantes por quilômetro quadrado. Mais ou menos isso. A seta é um pouco maior. Mas podemos dizer que o continente americano ele é densamente povoado? Não, ele não é densamente povoado. É um continente ainda que existe grandes vazios demográficos. E isso pode ser explicado pelas características naturais. Relevo, como a Cordilheira dos Andes, é difícil de se fixar lá. Desertos como o Atacama, o deserto gelado da Patagônia, aqui no Brasil a floresta amazônica, que é algo também natural que acaba gerando vazio demográfico. Então não é um continente densamente povoado, beleza? Mas o litoral deste continente, saindo da América do Norte até a América do Sul, é sim muito povoado, muito densamente povoado, tá certo? Então, deixar bem claro para vocês. E o que é isso, professor? É a distribuição da população pelo território, ok? Então, no litoral nós temos aí muito mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado, tranquilamente. Já em toda a América, o máximo é 32 habitantes na América Latina por quilômetro quadrado. E se pegar a América geral mesmo, aí esse número ainda cai um pouco mais, ok? Então, bem tranquilo aqui, nós vimos um pouquinho sobre a América. Continuando, como é que se divide a estrutura etária? Como é que está distribuída isso, pessoal? Bem simples. Nos países mais desenvolvidos, como Estados Unidos, Canadá, Brasil que está saindo, é um país emergente, nós temos uma distribuição etária diferente dos outros países. Por quê? Porque nós temos uma baixa natalidade, Você vai pegar aquela pirâmidezinha etária, que está na página número 35, vai comparar aqui, ó. Nós temos uma pirâmide etária mostrando o Canadá, que é um país desenvolvido, a Bolívia não é um país desenvolvido, o Haiti, que também não é, e o México também pode ser considerado ali um país que está tentando se desenvolver economicamente. Então, se você analisar essas pirâmides, você vai ver que tanto a Bolívia como o Haiti tem uma pirâmide em formato de fato de pirâmide, ou seja, uma base larga e o topo estreito, uma pirâmide. O que é que isso significa, professor? Significa que é um país que tem altas natalidades, alto número de nascimentos, uma população adulta não tão grande,
uma média, e o número de idosos muito baixo, muito baixo. Então, são pirâmides típicas de países subdesenvolvidos. Já no Canadá, é totalmente diferente, pessoal. Totalmente diferente. Você vai ver aqui que a base é estreita, ou seja, apresenta um número, né, de natalidade muito menor. E o topo já é um pouco mais largo. O que é que isso significa, pessoal? Que as mulheres, os casais, né, estão aí tendo menos filhos, e a população está vivendo mais, né? Tem mais idosos. O que é que significa isso? É um país desenvolvido, né? E por que disso, professor? As mulheres ingressam mais no mercado de trabalho, né? Se preocupam mais em terem menos filhos devido a despesas, etc. E isso acaba, né, gerando um número bem menor na taxa de natalidade, ok? E esses países tipicamente têm um IDH alto, como é o caso do Canadá. Então, comparando isso aí, nós vemos as características gerais, né, o básico aí do continente americano. Então, acho que dá para explanar e ficar bem esclarecido sobre isso. Então, finalizando o continente americano, pessoal, a gente viu aí que é um continente extenso, é um continente que tem um grande contingente populacional, mais de 1 bilhão de pessoas, mas não apresenta um adensamento populacional, apenas, logicamente, nas metrópoles e nas áreas litorâneas, ok? E tem também uma estrutura etária diferenciada na América Latina e da América Anglo-Saxônica, ok? A América Anglo-Saxônica, os países são mais desenvolvidos e vai ter uma estrutura etária diferente da América Latina. Chegamos agora, pessoal, na página 36, ok? Aspectos demográficos da África. Vocês vão analisar os gráficos, né? É muito importante. O continente africano ele se parece bastante, né, culturalmente com o americano, principalmente com o tipo de colonização, né, que foi feita, foi a mesma, europeia. Apresenta um número também expressivo de pessoas que tende a crescer cada vez mais, né? Tem mais de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, então esse número tende a crescer mais porque a taxa de natalidade lá é altíssima, tá certo? São países, né, que muitos deles são extremamente pobres, existem exceções, né, como o Egito, a África do Sul, entre outros, que apresenta já um PIB mais desenvolvido, um país, um crescimento econômico bem melhor, ok? Mas nós vemos aqui, analisando isso, que o continente africano, apesar da queda que vem ocorrendo no crescimento populacional, tende a crescer muito, mas muito mesmo nas próximas décadas, tá certo? Então, é o continente que vai apresentar um maior crescimento demográfico, inclusive maior do que o da Ásia, nas próximas décadas. Continuando, apesar da gente, quando falar de África, geralmente se lembrar dos conflitos armados, dos baixos índices sociais, de fome, né? Existe também o outro lado que muitas vezes nós não vemos, que é o lado do crescimento, né? A gente vê que países aí estão se industrializando, estão crescendo economicamente, então isso é importante para esse continente, né, tão sofrido. E isso se explica, pessoal, essa demora tão grande da industrialização africana, dessa fome que persiste na África, devido ao processo de colonização, de descolonização que foi muito tardio, né? Só ocorreu de fato pós Segunda Guerra Mundial, então é um processo bem tardio em relação à África. Podemos dividir a África também em duas, a gente fez isso com a América, né? A gente dividiu ela em América Latina e América Anglo-Saxônica. Na África, a gente pode dividir ela em norte da África, a região norte, em cima, e após o deserto do Saara, que é a África subsaariana. A gente pode dividir ela em duas, ok? Então, o norte é um pouco mais desenvolvido, é uma região que detém muito petróleo, ok? E a África subsaariana é uma África um pouco mais pobre, com exceção, por exemplo, da África do Sul. É um país mais desenvolvido dessa região da África. Dentro dessa sub-região, que é essa região que dividiu aí em subsaariana, a gente pode dividir ela em 4. É interessante. Então vocês vão ver isso na página 38. A gente pode dividir a África subsaariana em 4. Nós temos aqui o norte da África, tá certo? Nós temos aqui a África meridional, que está aqui embaixo. Dúvidas? Tranquilo, né? Nós temos a África oriental, nós temos a África ocidental e temos a África central. Então aqui você vai analisar isso aqui e vai ver, né,
quais países se localizam na África Central, na Meridional, na Ocidental, e assim sucessivamente. E para finalizarmos, pessoal, para não se alongar tanto nesse vídeo, a gente vai finalizando mostrando a estrutura etária, assim como nós fizemos na América. Como é a estrutura etária da população africana? Nenhuma delas, nenhuma mesmo, vai se parecer com a estrutura etária da América anglo-saxônica. Você viu que não se parece em nada com a pirâmide, né? Com um triângulo, em nada. Lá nos Estados Unidos, lá no Canadá, tá certo? Mas a gente vai ver alguns países que tendem a melhorar, né? Estão melhorando essa estrutura etária. São os países um pouco mais desenvolvidos. Então, nesse gráfico da página 39, pessoal, eu vou mostrar a vocês 5 países que têm as suas pirâmides etárias. Tunísia, ok? Dá para ver aí Tunísia, Botsuana, Costa do Marfim, Etiópia e Angola. São 5 países aqui, tá certo? Que apresentam as suas estruturas etárias. Analisa bem, pessoal. Essa é uma pirâmide que realmente se parece com um triângulo, né? Parece com uma pirâmide de fato. Essa e essa. Ou seja, são países extremamente pobres. Extremamente pobres. Né? Nós temos aí quem? Nós temos a Etiópia, a Angola e a Costa do Marfim. E os países que estão saindo dessa situação com IDH um pouco mais elevado é a Botsuana e Tunísia. Né? Inclusive, Tunísia está aí na África do Norte. A África mais desenvolvida, a região mais desenvolvida da África, tá bom? Então, vocês vão ver aí que a estrutura é o mesmo tema, o mesmo assunto, né? Só que em 2 continentes diferentes, ok? E é isso, pessoal. Tranquilo, acho que deu para explanar um pouquinho. Com certeza seria bem melhor em sala de aula, quem ia trocando ideias, escrevendo no quadro, né? Falta recurso aqui, se tivesse em casa um quadrozinho branco para a gente escrever, seria muito melhor, muito mais simples também para explanar. E também se tivesse um data show, por exemplo, a gente fazer uma aula mais dinâmica, ok? Mas como não é possível, a gente vai fazendo como dá. E tem atividades para vocês. Aí eu vou passar as atividades, espero que vocês façam, ok? Nós vamos fazer a atividade da página 35, nota aí, 35, a 39 e a 40. São 3 páginas, 35, 39 e 40. Então façam aí, metam bronca, quando fizer responderem, manda aí no meu privado, que a gente vai anotando aí quem fez a atividade direitinho. E na quinta-feira me esperem, que eu vou fazer uma aula de revisão de todo o 2º capítulo para auxiliar vocês no simulado lá do portal, né? Eu estou evitando passar muita coisa no portal porque tem congestionamento, acaba tendo, né, algumas questões que é da internet mesmo, mas aí, como tem simulado, metam bronca lá, venham aqui e me aguardem quinta-feira que estaremos aí juntos, tá bom? Abraço, tenham um bom dia, fiquem com Deus e façam as atividades.